Na volta da série de reportagens especiais do Repórter PUC, vamos falar sobre a pior crise de abastecimento de água que o Brasil já enfrentou. Quais as consequências que a seca prolongada traz e o que pode ser feito para reverter essa situação? E ainda, a Prefeitura de Belo Horizonte se mobiliza para combater a escassez de água e o descaso com os moradores de Santa Luzia, que não são avisados com antecedência sobre o corte do abastecimento. A Arquidiocese de Belo Horizonte lança campanha educativa e solidária para o uso consciente da água. Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Nunca a palavra racionamento foi tão utilizada. O risco real de se ficar sem água tem assustado milhões de brasileiros. A situação é preocupante. Segundo especialistas, se não chover e se o consumo desenfreado não diminuir, os reservatórios da região sudeste, a mais castigada até o momento, vão secar. Para evitar que o caos se instale de vez em Belo Horizonte, a Rede Municipal de Ensino iniciou o ano letivo com o lançamento de uma campanha contra o desperdício da água. E eu também fui até a casa de alguns moradores de Santa Luzia, na região metropolitana, que já sofrem com corte de abastecimento e sequer são avisados com antecedência. Confira agora na reportagem especial. Estamos passando pelo período chuvoso mais seco dos últimos 63 anos. No dia 28 de janeiro, a Copasa declarou que se o índice de chuva na região metropolitana de Belo Horizonte não for superior ao registrado em 2014, os mananciais podem secar completamente até o mês de agosto. Neste bairro de Santa Luzia, a crise de abastecimento gera medo. É comum que os moradores daqui saiam para a casa de parentes em outras regiões em busca de água. Às vezes passa um aperto quando tá sem água, às vezes a gente tomou banho na casa da minha tia. Sem aviso prévio do corte de água em suas casas, os moradores buscam formas de solucionar o problema. Banho mais rápido, lava vasilha assim uma vez, espera juntar bastante. E lá atrás meu pai deixa um galão enchendo com a água da chuva para quando estiver faltando da rua, regar a horta. Lavar roupa, a pia fica cheia de vasilha. E até para tomar também, né? A gente tem que estar limitado a isso, porque sem água não tem como se ficar. Não tem outra coisa para substituir a água. Em fases como essa, nem mesmo as empresas que comercializam água podem resolver o problema. Os postos que fornecem água para os caminhões são controlados e não aumentarão a capacidade de abastecimento. As pessoas estão achando assim, a gente não precisa de economizar, que se por acaso faltar água, a gente vai contratar empresas de caminhão-pipa. Não é bem assim. Vai acontecer situações das pessoas terem dinheiro para poder comprar o caminhão e não vai ter o caminhão para poder atender, que para nós também é difícil essa época. Pensando na conscientização da população da capital, a Prefeitura lançou nas escolas municipais a campanha de redução do consumo de água, BH contra o desperdício. A campanha produziu imagens impactantes sobre a sede, a falta de água e a água poluída. Vamos então trabalhar junto às crianças na educação ambiental e junto às escolas para economizar no mínimo 30% de água. A gente quer sensibilizar, impactar as pessoas, principalmente as crianças, né, que sejam multiplicadores em suas casas, com essas imagens que chocam, né? Umas são muito impactantes. O pontapé inicial da campanha foi dado na Escola Municipal Herbert José de Souza, na região norte da capital. O objetivo é que, através das crianças, a campanha sensibilize mais os adultos. Ela começa dentro da escola, mas os alunos são multiplicadores. E essa é a grande importância.
eles vão multiplicar para os seus pais, para os seus pares, para os seus vizinhos. É um conjunto de ações que fazem com que a gente possa realmente ter a consciência de que isso deve ser trabalhado não só aqui na escola, mas em toda a sociedade. E se em casa o pessoal abusar no uso da água... Eu vou falar que não pode desperdiçar a água, que ela é muito importante para nós. Maria Helena, realmente o tema é muito delicado. Para falar sobre esse assunto e esclarecer sobre a verdadeira situação, recebemos no estúdio do Espaço PUC Eduardo Tavares, presidente do Instituto Hall e membro do Conselho Consultivo da ANDA, a Associação Mineira de Defesa ao Ambiente. Também recebemos Marcelo Libânio, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica da UFMG e especialista em recursos hídricos. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, a gente gostaria que vocês traçassem um panorama da crise que a gente está vivendo. Olha, essa crise, ela, na minha forma de enxergá-la, tem dois focos que são os determinantes. A questão do abastecimento e a questão da seca. Falar de mudança climática ainda nesse país é uma coisa meio mitológica. As pessoas... tem pessoas que acreditam e tem pessoas que recusam terminantemente a aceitar que existe essa modificação no clima. Na parte da seca, como na parte de abastecimento, no fundo, eu acredito que o que falta realmente é uma questão que é básica na nossa cultura, é uma deficiência terrível na nossa cultura, que chama-se planejamento. Nós não temos um planejamento para esse tipo de situação de seca e também não temos um planejamento efetivo, existe no papel, mas não corresponde à realidade que vivemos hoje. Na realidade, nós temos duas facetas, complementando o que o Eduardo comentou. A faceta que recai ao usuário e a faceta que recai à concessionária. No caso aqui em Belo Horizonte, a Copasa, no interior de Minas, a Copasa também, as prefeituras municipais e as autarquias municipais. No que nos cabe é usar a água de forma mais conscienciosa. Isso é o nosso papel, nós como cidadãos. O que cabe à concessionária, às concessionárias, né? A questão do planejamento ao qual o Eduardo aludiu e também a ações de melhoria, de redução de perda principalmente e de redução das perdas, principalmente as perdas físicas e aumento na capacidade de reservação. Se a maior parte do Belo Horizonte praticamente é totalmente abastecido por reservatórios superficiais, por mananciais superficiais. Então, uma estiagem dessa natureza, que até não é a estiagem mais severa, mas a mais severa foi em 1963, mas ela foi precedida por um ano mais seco e nós estamos vivendo um ano muito seco. 62 foi um ano chuvoso, 64 também foi. Então, os efeitos hoje são mais nocivos do que o foram há 52 anos. E o sistema que abastece a capital e a região metropolitana, as previsões dizem que até o mês de agosto ele pode secar completamente. Ações como essa que nós vimos na matéria, elas podem evitar que isso aconteça? Elas quem? As concessionárias, as pessoas em geral? Em geral, no geral. Porque a campanha que está no ar agora é exatamente que nós, os consumidores, que o Marcelo está se referindo, nós tentamos economizar aí em torno de 30%, que é um número mágico também no país, né, Marcelo? Tudo nesse país, há muitos anos, desde que eu era pequenininho, se fala em coisa de 30%. Porém, nós temos que pensar que será que a Copasa tem escutado os serviços de abastecimento de água, de esgoto dos municípios, aqueles que são autônomos? Será que existe um compartilhamento de informações? Porque os rios são os mesmos. Por exemplo, Itabirito é autônomo, mas os rios de Itabirito são os mesmos que desaguam lá, são os tributários que desaguam no Rio das Velhas, que vai para o Honório Vicari e que abastece 65% da área metropolitana e quase 100% da área de Belo Horizonte. Então, esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, a gente não sabe se ele ocorre tranquilamente. E, por um outro lado,
também não tem só que falar de concessionária e só do consumidor. Nós temos que falar de um planejamento geral de recursos hídricos, ou seja, quanto mais se fizer parcelamento ou os loteamentos da cidade, são as impermeabilizações que ocorrem, as áreas de preservação ambiental, que são todas degradadas, as nossas margens de risco, que tão famosas e faladas matas ciliares, todas degradadas, e isso tudo é uma forma de manter a água à nossa disposição. E a gente não assiste isso de uma forma integrada. Pontualmente, sim. Integrado, eu acho que não. Água subterrânea, Marcelo. Eu acho que Minas Gerais não conhece as águas subterrâneas que tem. Eu não sei nem se Belo Horizonte sabe quantos poços artesianos tem em Belo Horizonte. Eu não sei se sabe. Em termos de percentual de abastecimento, arrisco dizer, Eduardo, 95% da grande BH é abastecida superficialmente. 5%, eu tenho dúvida a respeito desses 5%. Eu participei de uma qualificação recentemente lá na universidade, na UFMG, e tenho, por sorte, eu sou bom para guardar número, eu guardei alguns números relacionados a isso. Só para vocês terem uma ideia. A classe mais abastada em Belo Horizonte, consumo dentro da casa, consumo intradomiciliar, é da ordem de 211 litros habitante dia. Da classe menos abastada, é de 111 litros habitante dia. Cortar os 30% para todo mundo, talvez seja mais fácil de cortar de quem despende mais. A gente vai dar uma rápida pausinha. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.